Oi, meus amores, parabéns para vocês, né? Estamos aqui no módulo de número 7 já deu para aprender bastante coisa interessante. Mas ainda temos alguns conteúdos importantes aí pela frente. Nessa aula de número 1 do módulo 7, eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito do abusador, desse indivíduo abusador. Eu falei o indivíduo, né? Mas nem sempre quem abusa é homem. Às vezes as mães também abusam, mulheres também abusam. Eu já recebi alguns casos. Mas a maioria é pai, padrasto, vizinho, avô, tio, pessoas próximas. As pessoas mais distantes já não é nessa situação de sair da linguagem da ternura para a linguagem da paixão, provocando trauma. Geralmente, nesse caso, no caso de uma pessoa mais distante, já é uma situação mais de estupro, né? E uma violência maior. Mas essa relação mais permanente, ela geralmente vai acontecer por alguém, através de alguém muito conhecido, alguém muito próximo, alguém que a criança é dependente afetivamente. E esta pessoa que abusa, geralmente ela foi uma pessoa que também foi abusada. Mas existe uma diferença, nem todos que foram abusados se tornarão abusadores, porque aí tem um aspecto moral, né? Mesmo que uma pessoa tenha sido abusada, no aspecto moral, ela acaba optando por não abusar, por não ter a mesma prática. Ela pode ter vários comportamentos da progressão traumática, várias consequências, mas não necessariamente se tornar uma pessoa que abusa. Falando em mulheres que abusam, eu me lembro de uma situação de um rapaz que me procurou na clínica. Ele queria namorar, queria, né, ter alguém, mas ele tinha uma dificuldade muito grande. Quando ele se aproximava de uma garota e ele pensava em dar um beijo na garota, ele só se excitava, né, aquilo só fazia sentido para ele se ele mentalizasse o rosto da mãe. E aí ele se assustava com a própria fantasia. Mas aí ele traz esse conteúdo, né, de que ele era abusado sexualmente pela mãe. Ela deitava com ele em formato assim de conchinha, que a gente diz, né? E ele ainda muito pequenininho, e por muitos anos ela masturbava à noite e antes de dormir. E ele foi se acostumando com isso, se tornando dependente disso. E a princípio ele nem sabia se aquilo era uma prática existente entre mãe e filho, ou não eram só os dois, o pai tinha ido embora. Só mais tarde, já na pré-adolescência, que ele começa a ver que aquilo não era normal. E aí ele desenvolve uma relação de desejo, dependência e ódio pela mãe. É uma história horrível. Infelizmente, eu já entrei em contato com histórias muito tristes, histórias muito pesadas, infelizmente. Mas, então, o perfil que abusa, geralmente é o perfil de uma pessoa que é uma pessoa muito próxima da família, uma pessoa que tem acesso fácil a essa criança, né? Essa pessoa que... E geralmente ele é muito querido pelos demais, dificilmente se desconfia. Tanto é que depois na vida adulta, quando se resolve contar, e depois eu explico para vocês por que a criança não conta, por que a criança não conta, no sentido literal, de chegar e falar, vamos sentar, a gente precisa conversar, porque ela sempre conta, ela denuncia através da ação. Mas quando adulto, quando vai falar, não, o fulano fazia isso, as pessoas falam, não, mas como assim? Não, o teu tio jamais faria isso, né? Por quê? Porque é aquela pessoa querida por todos, é aquela pessoa que tem aquele acesso à família, e geralmente é uma pessoa atenciosa, e ele vem oferecer essa atenção e esse carinho para a criança, justamente para aliciar. Então, o abusador, não está escrito na testa, eu sou um abusador. E eu nem teria como falar para vocês assim, o abusador ele tem essa e essa característica. Qualquer um pode ser abusador, essa é a verdade. Qualquer um pode ser, infelizmente. Mas geralmente é uma pessoa
amável, entre parênteses, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa presente, é uma pessoa sensível, né? Porque ele, inclusive, ele percebe a criança carente para ele se aproximar. E eu vou aproveitar que eu estou lembrando agora para já falar uma coisa para vocês. A criança, quando ela já tem uma certa carência, é mais fácil para um abusador se aproximar. Porque ele se aproxima para preencher uma lacuna, um espaço de carência, um espaço de solidão. E a princípio ele não chega já trazendo para a criança a questão sexual. Ele chega trazendo atenção, trazendo aquilo que aquela criança precisa. E uma vez essa criança abusada, né, uma vez ocorreu o primeiro abuso, a criança ela entra para um estado de submissão para abusadores. E é por isso que muitas vezes eu recebo relatos que a pessoa conta assim: eu fui abusada primeiro pelo meu irmão mais velho, depois pelo avô, depois pelo vizinho, e aí eu já estava com 12 anos, o chefe do pai abusou também, depois eu estava fazendo ensino médio, fui trabalhar numa farmácia, o dono da farmácia também, e a pessoa fala assim: parece que eu tenho um imã, todo mundo que se aproxima é para abusar? Como assim? Parece que existe um imã? Não, você não tem um imã, não é essa a questão. A questão é que houve o primeiro abuso, entra numa posição de submissão. E os abusadores, eles fazem a leitura de quem é o ser humano submisso. Eu costumo falar em minhas aulas que se eu colocar 100 pessoas numa sala, um abusador e 2 pessoas que foram abusadas na infância, o abusador vai se aproximar das 2 que foram abusadas na infância. Ele vai passar o olho e ele vai fazer a leitura de quem ali tem um estado de submissão. Porque ele é covarde. Ele não se aproxima de alguém que sabe se defender. Alguém que tem uma autoestima positiva. Alguém, não. Ele, como um predador, ele faz a leitura daquele que está submisso. Daquele que não soube, que não conseguiu se defender. E que, a partir disso, não aprendeu a se defender. E por que essa pessoa não soube se defender? Porque ela era uma criança de 3, 4, 5, 6 aninhos, 7, 8 aninhos. Mas se criança, ao nascer, ela já está em uma família, que há uma certa carência, que não há uma atenção por parte das pessoas que cuidam, ela já é uma criança mais propícia, né, a receber essa pessoa que vem suprir essa carência. Ela está ali um pouco mais fragilizada. Então, os abusadores, eles também não se aproximam de qualquer criança. Se ele perceber que é uma criança que recebe muito carinho do pai, muito carinho da mãe, que qualquer coisa tem uma abertura maior de comunicação com pai e mãe, dificilmente ele vai se aproximar. Geralmente ele se aproxima da criança que passa tempo sozinha, a criança que ele percebe que não tem tanta comunicação, e então ele vem como um predador, né, para se aproximar dessa criança, tirar proveito dessa criança e causar ali o primeiro momento de abuso. Então, existe o primeiro abuso, que é o primeiro momento que a criança sai da linguagem da ternura e entra para a linguagem da paixão. Esse é o primeiro momento. E essa criança, ela fica a princípio se perguntando o que foi que aconteceu. E ela não tem respostas. Porque ela não tem material psíquico o suficiente para entender o que foi que aconteceu. Então, nesse primeiro momento, a criança ela fica impactada. E neste momento que a criança fica impactada, porque ela saiu da linguagem da ternura e entrou para a linguagem da paixão, nesse primeiro momento que ela está impactada com aquela situação, ela não compreende o que aconteceu
e tende a mudar de comportamento. Ela pode chorar mais, pode ficar um pouco mais agressiva, ela pode ficar um pouco mais com dificuldade de dormir, ela muda o comportamento, dificuldade de comer, chora mais, pode ficar um pouco mais agressiva. Por quê? Porque está acontecendo algo que ela não consegue digerir, está acontecendo algo que ela não consegue entender, que ela mesma está um pouco perdida diante do que está acontecendo. E então, nesse primeiro momento, ela sabe que o abusador sabe do que aconteceu, ela sabe, mas ela ainda está meio que num estado de choque. Então, por um período, ela fica ali e sem entender, tentando dar conta, tentando compreender, e agora já começando com alguns sintomas, modificando o comportamento. Com dificuldade de toque em relação às outras pessoas que se aproximam, ela sente, né? Na escola, se é uma criança que já frequenta a escola, vai mudar o comportamento na escola, porque ela começa a vivenciar um mundo de afetos desconhecidos e que desestabiliza. Então, nesse momento, ela modifica. E abre-se um mundo totalmente desconhecido, que é a linguagem da paixão. Então, uma criança, nesse momento, ela começa a se modificar e, nesse momento, ela fica um pouco perdida em relação ao que está acontecendo, em relação à tentativa de compreensão. E uma pessoa adulta atenta, acompanhando essa criança, vai perceber que algo está acontecendo, algo diferente está acontecendo, porque a criança vai proporcionar alguma mudança, algo diferente aconteceu, porque ela começa a mudar. E o adulto pode atribuir a uma mudança de casa, pode atribuir a dificuldade na escola, alguma coisa, mas ela vai perceber que algo está acontecendo de forma diferente. Mas nem todos os adultos estão ali para acolher essa criança. Nem todos os adultos estão com saúde psíquica suficiente para olhar para a criança e pensar, ela está em estado de sofrimento, e então eu preciso tentar verificar, me aproximar e ver o que foi que aconteceu. Nem todos. A maioria, na verdade, vai se ausentar daquilo que está acontecendo, vai culpar a professora, culpar outras pessoas, e dificilmente essa criança irá receber atenção. A gente fala isso em função da quantidade de casos que chegam em nossas mãos e sabendo que essas crianças não tiveram um amparo de imediato. Então, esse momento é um momento de muita angústia, de não compreensão e de desamparo. E nós, neste módulo, vamos continuar conversando sobre isso nas próximas aulas, ok? Beijo e até a próxima aula.